Jamma Aushadhi Mantra Tapah Samadhi Jahar Siddhayahar. Mais uma pergunta que eu vou responder com muito prazer aqui. Me fizeram uma pergunta até boa, uma pergunta interessante, de Patanjali, associando a ayahuasca. Existe um problema aqui, para mim, uma coisa interessante e fantástica, uma boa pergunta. Outra, interpretação. Eu falo sempre, muita gente se contradiz quando fala da Índia. Por quê? Precisa de muito tempo tendo análise e aferição de alguém que saiba antes de você, para você não errar. Senão vocês vão associar as coisas igual o Ctrl+C e Ctrl+V. Copia, cola e pronto, é isso aqui. Tá? Quando vocês se referem a um assunto ligado a sânscrito e literatura hindu, ela abrange um pouco mais de coisas. E aí eu vou contar algumas histórias ligadas à pergunta. A pergunta foi bárbara, tá? Até parabenizo a pessoa pela pergunta. A pergunta é a seguinte, fala do Patanjali, parte 4, Sutra 1. Primeira parte, primeiro sutra da quarta parte dele. São divididos em 4 partes esse livro. Esse livro tem 2.500 anos, né, na cronologia que eu tenho. Patanjali foi um grande ser que deu aí prescrições intelectuais sobre o entendimento da vida. Só que qual o erro de olhar para Patanjali ou qualquer outra literatura hindu, quando vocês olham e me perguntam, vocês olham uma frase, isolam a frase e querem elevar, dar status a uma palavra no meio da frase. Isso é um erro crasso. Se uma palavra estiver no meio de uma frase, é porque ela dá sentido com a frase, não isolada, tá? Então, quando você olha a palavra separada, aí vira outra coisa, tá bom? Quando ela está colocada na frase, dá outro sentido. Isso é a parte, eu diria, excepcional do sânscrito, da língua sânscrita, e um paradoxo para quem não entende. Porque as pessoas gostam de isolar igual no português, e sânscrito não funciona assim. Se tiver num sutra e numa escritura, você tem que ler a frase inteira e dar sentido à frase, não uma palavra isolada. Então, vou ler a frase de Patanjali. Jamma Aushadhi Mantra Tapah Samadhi Jahar Siddhayahar. Aqui me fizeram o seguinte, professor, no Sutra 4, que é esse que eu li agora, no Yoga Sutra de Patanjali, você encontra 5 formas para atingir um estado especial da consciência, um olhar para a realidade de maneira pura e limpa. Tá. Sem o desejo de moldar a sua realidade para algo que te agrade mais. Vê a vida como ela realmente é, e a segunda forma citada é Osadhi. Não é Osadhi, é Aushadhi. Aushadhi. E Osadhi é 2 coisas completamente diferentes, e Osadhi eu não sei o que é, mas eu vou associar essa palavra que você falou, já que está dentro desse sutra aqui, tá? Primeiro erro, concepção da palavra. Segundo, entendimento dela. Se vocês leem errado, isso é igual. Vocês lêem a palavra hartha e hartha. Eu já expliquei isso em outros vídeos anteriores, sobre o significado do sânscrito, por isso muita gente anula a língua para dizer, eu faço yoga, eu vou na Índia fazer yoga tradicional. Você não faz porque você não sabe fundamento. Você só foi fazer exercício. E aí, quando vocês vão definir as coisas, por exemplo, quando você faz a prática de yoga, chama Hatha Yoga. E você chama de Hatha Yoga. Por causa de um mestre aí que criou esse erro grotesco. Tá? E aí, fica um vício de alguém falar algo errado, de uma língua, hein? Preservada, como o sânscrito. Né? Então, Hatha é a prática. E Hatha é a parte da polaridade ligada às nadis, ligada a positivo e negativo, tá bom? Tem uma diferença aí. Vocês chamam a polaridade a prática de Hatha Yoga, e aí peca feio, porque não tem o sânscrito estudado. A mesma coisa é aqui. Quem falou essa palavra aqui, provavelmente faz Hatha Yoga. Hatha. E faz Hatha como Hatha, tá certo? E aí vai errar quando for ler. Patanjali traz uma maneira de conquistar maior clareza mental com o uso de plantas medicinais ou psicotrópicas, ou seja, plantas que alteram a forma de sua mente, que sua mente trabalha normalmente. Então, Patanjali não faz distinção de certo e errado aqui, ele só diz que esse é um dos caminhos. O que você diz sobre Aushadhi? Então, vou repetir de novo, é Aushadhi, tá? E
Ayahuasca é Oxade. Não, Ayahuasca não é Oxade, eu vou dizer por quê. Tá? Ayahuasca não tem nada a ver, primeira coisa, ó. Ayahuasca não tem nada a ver com o conhecimento da Índia. Pessoas já associaram a Ayahuasca a um néctar, a uma bebida dos deuses lá nos Vedas. Eu já li essa frase, já traduzi ela, transliterei num vídeo, já expliquei que não é e por quê, porque o significado ia para outra tangente, que não tinha nada a ver com um alucinógeno, uma bebida. Não tinha nada a ver no sânscrito. Aqui é a mesma coisa, eu vou dizer por quê. Primeiro, você que pegou esse texto, que escreveu esse texto, eu achei uma pergunta magnífica de novo, vou te elogiar por isso, só errou no alvo, tá? Quando você pegar uma palavra, primeiro, Patanjali não tratou isso aqui, deixa eu falar só outra coisa, só para eu não esquecer aqui do fio da meada, sem o desejo de moldar a sua realidade para algo que te agrade mais. Então, mas não é, o Patanjali não tem desejo disso, porque o fundamento da frase é dizer o seguinte, ó, Jama Aushadhi Mantra Tapar Samadhi Jahar Siddhayahar. Ele está dizendo que o benefício de um nascimento, você pode fazer uso de vários caminhos. E quando faz uso de vários caminhos, existe o Aushadhi, existe mantra, existe tapar. Tapar quer dizer a superação da prática do mantra. Antes de japa tem mantra. Se você repetir mantra por iniciação, receber de alguém, vai virar tapa. Isso é o que faz a gente dominar isso aqui que eu estou explicando. Tapar, superação da prática. Samadhi jahar siddhayahar. Você pode adquirir o samadhi. Você pode adquirir os siddhis, são paranormalidades ou sentidos que alterem o seu corpo, a sua mente, porque você pode ter essa possibilidade por um nascimento. É isso que quer dizer essa frase aqui. Jamaushadi mantra tapar samadhi jahar siddhayahar. Tá certo? Não é a palavra só o shadi dentro da frase que você anula o resto e enfatiza o shadi como se isso simplesmente fosse ser aqui ayahuasca. Primeiro, com todo respeito a todos, apesar das minhas críticas, a ideia é ser sincero e franco e fundamentar. Para se ter a citação da ayahuasca aqui como essa que foi feita aqui, deveria citar de forma específica, por quê? Ó, tá vendo essa coleção de livros aqui? É uma divisão da medicina da Índia só sobre plantas. Aqui fala de mais de 5, eu vou botar 5.000 para ficar bem leve. Aqui não cita o Shadhi como ayahuasca. Não tem ayahuasca aqui. E aqui é um estudo milenar de todas as catalogações de plantas citadas nas escrituras, tá? Sobre remédios. Isso é uma tese científica. E quando a gente vai para os Puranas, vai para as divisões da medicina, também não vai encontrar o Shadhi como a ayahuasca. Então, cuidado com essa tendenciosidade, porque quando aqui está colocando que o Shadhi é uma planta, não é ayahuasca, gente. Está se referindo, aí tem que ter o quê? A transliteração da frase. Então eu vou melhorar isso. Quando a gente fala aqui, ó, Jama Aushadhi Mantra Tapar Samadhi Jahar Siddhayahar. Aqui é o seguinte, por aspiração do nascimento de uma pessoa, quando ela vem, ela escolhe diferentes formas, mas não quer dizer que todas desenvolvam. Não quer dizer que todas sejam as adequadas. O Patanjali ele tem uma coisa interessante que não é questão de ele falar, como você disse aqui, de uma forma pura. Ele está dando exortações a você ter um pouco de discriminação sobre a vida, tá? Aqui ele está falando assim, você encontra 5 formas para atingir um estado especial de consciência, um olhar para a realidade de maneira pura e limpa. Só que você incorreu num erro de não citar. Ele não incorreu isso aqui de forma pura e limpa, ele está explicando de uma forma lúcida. Totalmente diferente. É que a gente aqui associa o bonzinho, o ruinzinho, né? A quem eu não concordo, aí começa a falar do limpo, do purinho. Patanjali já era um deus, ele falou isso aqui dentro da consciência que ele tinha de 2.500 anos. Mas isso aqui não tem a ver com puro e limpo, tem a ver com uma realidade lúcida, é diferente, que isso aqui está ligado a conhecimento, tá? Então, quando nos referimos a frase, que é um sutra é uma formação de uma palavra por 3 ou 5 palavras. É diferente de stotram, é diferente de Gita, que são cantos, é diferente de outras formações. Então, o sutra em específico é uma formação pequena com um grande compêndio de significados,
tá? Então, em Patanjali, quando fala essa frase, que não é só ao chá de se referir a algo prescrito, porque senão ao chá de significaria ayahuasca. Aí você vai por um caminho bem obscuro. Ao chá de não significa ayahuasca. Significa o uso de ervas através de alucinógenos. Tá? Então aqui faz o seguinte, Jama é nascimento. Através do nascimento, você tem uso de vários artifícios na sua vida, alguns podem desenvolver, outros não. Então, Aushadhi, mantra, tapar, samadhijahar, siddhayahar. Então, quando fazemos uso de mantra, como é que é feito? Através de uma iniciação, através de receber de alguém com qualificação espiritual ou realização. Quando fazemos isso, isso é uma das opções que um ser humano tem na iniciação, de focar num Deus que ele deseja, que ele se identifica através de um guru, através de um mestre. Então isso aqui faz, através do nascimento, um dos usos do espiritual, fazer o mantra que alguém passe para você, tá? Geralmente os gurus, com uma, vamos dizer, uma coincidência, né? Por ser algo, vamos dizer, funcional, muitos gurus passam mantras. Principalmente, e como é que funciona? Ele passa a funcionar desde que aquela pessoa que passe tenha feito esse mantra e cumprido com as prescrições das escrituras. Então as escrituras é quem dá o aval, o significado, né? O que a gente chama de cânone, os registros, é que são a baliza para sabermos qual margem estamos de realidade. Mantra é uma delas. Tapar seria o processo de superar a prática do mantra. Vira tapasya, tapar, ou tapaha, tá bom? Então, aqui está dando prescrições de que no nascimento eu posso receber de um guru mantra, do mantra eu posso passar a tapasya. Da tapasya eu posso entrar em samadhi, que é uma hiperconsciência. Da hiperconsciência, eu posso também adquirir atributos divinos que são chamados siddha, ou siddhis, aqui chama siddhayahar, atribuições divinas. Inclusive, conhecimento é uma atribuição divina. A elucidação, como essa que eu estou fazendo, é uma atribuição divina. Não é isolar isso aqui e colocar uma coisa tendenciosa e obscura. E aí vamos para Aushadhi, não Osadi. Aushadhi. Aushadhi está dizendo aqui que é a experiência espiritual, percebe espiritual, experimentada através do uso dos famosos elixires, dos famosas ervas, né? Como é que se chama? Alucinógenas. Aqui não se refere a uma planta sagrada. Tá? Plantas sagradas têm nomes, têm referências detalhadas. Aqui está se referindo a um grupo de práticas que só te leva a experiências mais não são permanentes, são provisórias, são passageiras. São uma experiência passageira. Ela não vai te dar atributos como o mantra, não vai te dar atributos como tapasya, não vai te dar atributos como samadhi, não vai te dar atributos de siddhis, que são as paranormalidades. Isso aqui está se referindo a esse texto, essa frase, na transliteração do sânscrito, ao uso de coisas que são experiências parciais, rápidas. Tá certo? Igual você ficar bêbado. Você tem uma experiência de beber algo que você gosta até ficar bêbado. Aí talvez você veja algumas coisas, alucine, faça alguma coisa. Então, quando você leva a ideia de que é o Shadhi, que você está chamando de Osadi, que é um erro grotesco, mudando a palavra, que nem a palavra yoga, né? A palavra yoga e yoga tem uma diferença absurda, e ao Shadhi também. Então essa palavra está ligada a usos de experiências parciais, nas quais, em relação ao mantra, a tapa, a samadhi e ao siddhis, que são os atributos, dentro do nascimento, o nascimento, ou seja, a existência de uma pessoa proporciona a você acessar uma dessas experiências. E a Aushadhi é a experiência parcial, por uso, nós chamamos de elixir, né? Ou alucinógenos, tá? Na análise disso, por diversos mestres, é analisado até o LSD, até dentro desse grupo aqui, LSD, haxixe, cogumelo, né? Diversas coisas que alucinem. Então, o Aushadhi é bom deixar claro, não é ayahuasca. De novo, não é ayahuasca, não existe esse nome de ayahuasca em sânscrito. Não existe ayahuasca associada a um néctar que eles falaram que tem lá nos Vedas, e não existe ayahuasca associada a Patanjali. Por quê? Patanjali, o papel de Patanjali nesse Shastra, ou nesse livro, nessa escritura, é
esclarecer para o ser humano, para a humanidade, os enganos como esse da pergunta, tá? É tirar a pessoa de certos entorpecimentos, tá? Ele não associa de forma pura nada aqui. Ele associa, ele apenas esclarece, elucida o entorpecimento humano. Por isso que tem esses sutras, que são 194, né? Ligados à discriminação humana, que é bem diferente da lógica, tá bom? Da associação humana a um conhecimento. O que você usou aqui dizendo que o chá de ayahuasca é uma associação, é lógica. Esse Shastra, ele tem uma coisa excepcional. Ele é discriminativo. Discriminativo é a filosofia chamada Sankhya. A Sankhya tem um fundamento específico ligado à discriminação do conhecimento, que é uma coisa que não tem muito no Ocidente. Então, quando vocês leem sobre Patanjali, isso aqui está relacionado a um dos tratados mais simples, assim, entre os tratados simples da Índia, quando alguém sabe ler ele, tá? Quando alguém sabe elucidar. Então, nunca peguem uma frase, nunca, e coloquem uma palavra isolada da frase, porque a frase foi construída para dar um sentido às palavras, tá? A frase só está construída por isso, senão ele colocava uma palavra só aqui. Ele não colocou, e ele colocaria a tradução, a transliteração também. A transliteração é o que dá sentido exato do que estamos olhando. Então, por exemplo, se eu pegar essa coleção de livros, que é uma divisão de plantas dos 8 ramos de medicina hindu, nisso aqui, ó, eu posso procurar a palavra Oshadi como ayahuasca e pode procurar ayahuasca, eu não vou encontrar, porque ela não tem catalogada. Ela é uma coisa de outro lugar, como outros alucinógenos que tem em outros lugares, tá? Que vocês chamam de enteógenos. E aqui nessa frase, não se refere à ayahuasca. Posso falar isso com autoridade. Não se refere, em absoluto, não se refere. A não ser que vocês transliterem tudo. E outra coisa, quando vocês quiserem afirmar algo do sânscrito, eu vou dar um conselho. Defenda uma tese. Ou senão vocês procurem um guru, alguém qualificado, que expliquem para vocês a melhor forma possível desse entendimento. Porque quando vocês deturpam isso, vocês diminuem e assassinam o conhecimento. Vocês são as pessoas que assassinam o conhecimento. E geralmente quem faz isso aqui deve estar dando algum curso. A não ser que vocês falem com exatidão, vocês queiram ensinar por uma ideologia, porque vocês se esforçaram, porque vocês se dedicaram, se superaram, como fala aqui da Tapácia, né? Adquiriram qualidades espirituais, né? Através de um guru qualificado, de uma tradição fidedigna. Lê isso aqui, gente. Quem vai ler isso aqui, geralmente está ligado às tradições, às linhas mais tradicionais da Índia. Tem gente que diz assim, olha, você não tem a verdade absoluta. Não, ninguém está querendo ter a verdade absoluta. Eu só estou querendo explicar a verdade na qual eu estou estabelecido. É outra coisa diferente. Ninguém aqui quer provar para você que é absoluto e melhor que os outros. Só que quando explicar algo, quando eu quiser explicar algo, eu tenho bases para consultar e dizer onde estão os erros, porque estão catalogados e bem organizados. Quem está a esmo fazendo qualquer coisa, ou usando até um alucinógeno, não vai ter essa base de catalogação, porque não teve iniciação, não tem guru, não tem orientação, não tem fundamento, não é científico. Vocês ficam chamando de ciência tudo aqui. Nem tudo é científico, porque vocês não vão conseguir provar por ideias mais ralas, ideias assim genéricas. Vocês não vão conseguir provar a tese, vocês não vão conseguir provar uma ciência. Ciência se prova dando a cara para bater e estando diante de pessoas que possam te refutar de volta sobre as suas colocações, seus fundamentos. Que é isso que eu estou deixando claro aqui, bem público, tá certo? Se alguém quiser refutar, fica à vontade, eu vou receber isso com o maior carinho, assim como também vou agradecer por essa pergunta. Eu achei que ela foi boa, só foi ruim no alvo, sabe? O objetivo foi bom, só foi ruim a mira do alvo, errou feio no alvo, certo? Eu espero que Deus dê bênçãos, que pessoas que querem entender as coisas possam procurar alguém para se qualificar espiritualmente, tá bom? Que essa é a função das tradições espirituais. Tá? Om Namah Shivaya.